Que alegria podermos estar aqui nessa manhã de celebração ao Senhor, reunidos para glorificar e exaltá-lo, neste domingo que é tão especial, do Dia das Mães. Eu não sei se você vai estar pertinho da sua mamãe, eu não estou perto da minha mamãe. E mando um beijo todo carinhoso para ela e saúdo a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um dia de alegria, então vamos abaixar as nossas cabeças, daí da sua casa, eu daqui, e vamos orar, clamar ao Senhor, declarar a grandeza dEle nesse dia, em nome de Jesus. Senhor, nós nos alegramos, Pai, em estarmos aqui, Senhor, reunidos para te celebrar, para exaltar, Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso, o Deus poderoso de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que criou as mamães. Oh, Senhor, como te somos gratos, ó Deus, como te somos gratos pela tua fidelidade, pela tua grandeza, pela tua soberania, pelo teu poder. Ser exaltado, ser engrandecido, Senhor, neste dia, Pai. A ti seja a honra, a glória e o louvor, Senhor, em todo o tempo das nossas casas, Senhor. Que o Senhor se manifeste, se revele, que seja uma manhã, Senhor, de abundante alegria, abundante salvação e libertação de cada casa, em cada lar, Senhor. Que haja um mover poderoso do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Sim, Senhor, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, louvado, exaltado, engrandecido tu sejas, Pai. Que precioso é sentirmos a tua presença, Senhor.
Para onde poderíamos ir, Senhor? Para onde poderíamos estar se não fosse a Tua presença conosco, Pai? O Senhor que nos deu sopro de vida, aleluia. Como te somos gratos, Pai, pela vida, Senhor, pela saúde, Pai, por nossas casas, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E te convidamos, Pai, que o Senhor venha e tome, Senhor, encha, Pai, todo lugar, Senhor, em que o Teu povo se encontra reunido, Pai. Como foi ali em Pentecostes, que a Tua presença seja palpável, Senhor, em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, vem, Senhor. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Oh, Senhor, reveste a Tua igreja, Senhor. Manifesta-te. Vem manifestar os Teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, sim, Tu és, Senhor. Esperamos pelo Seu soprar, com Seu óleo venha nos unge, Senhor. E com Seu fogo vem nos batizar. Oh, Senhor. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senhor, nessa hora nós te clamamos que tudo que impede o Teu mover, o Teu fluir, o agir do Teu Espírito Santo, Senhor, em cada um de nós, caia por terra em nome de Jesus, Pai.
Vem limpar a tua igreja, Senhor. Nos santifica, Senhor, para louvor da tua glória, Senhor. Porque nós queremos de novo o teu mover, Senhor. Nós precisamos do teu agir sobre nós, Senhor. Vem e faz de novo, Senhor. Faz de novo. Nos enche para o louvor da tua glória, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo. Você pode clamar daí de onde você está. De novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Nos rendemos a ti, Senhor. Nos rendemos à tua presença, Senhor. Opera o teu querer, o teu efetuar, Senhor, em cada casa, em cada lar. Te clamamos, Pai. Desejamos a tua presença doce e poderosa. Oh, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Queremos mais de ti, Senhor, mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, aleluia. Coisa boa, Senhor, é sentir a presença doce e poderosa do teu Espírito Santo. E você que está aí na sua casa, talvez ainda não tenha o conhecimento da palavra do Senhor, ainda não tenha sido tocado, mas tem um convite todo especial para você. Vem desfrutar do amor de Deus. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento pleno da salvação. Aleluia. Esse é o convite para você nesta manhã. La, 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 la. La, 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 la. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra
Bom dia, amados. Nesse tempo de dedicação, de dízimos e ofertas, gostaria de retornar um verso que o pastor Davi já mencionou aqui, no episódio que está em 2 Samuel 24. No último verso desse livro, diz: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Eu queria assim destacar essa realidade de que no meio de um contexto de uma doença muito grave que estava acontecendo em Israel, de certa forma mais grave do que o que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, porque estamos tristes. Depois de 3 meses, já temos cerca de 10 mil pessoas vítimas desta pandemia, mas aqui foi algo muito mais tremendo, porque em 3 dias já tinham mais de 70 mil pessoas que tinham perdido a sua vida, e aquilo foi cessado com ofertas pacíficas, com holocaustos. Uma oferta que Davi fez questão de que não lhe fosse sem custo algum. Ele fez questão de comprar de Araúna toda aquela terra pelo devido preço. E eu creio, amados, que isso fala para nós, nesses dias, de entregarmos ao Senhor sacrifícios pacíficos, holocaustos, ofertas, que têm um custo para nós. Tem um custo financeiro, num período tão difícil financeiramente, mas tem um custo também do nosso tempo, das nossas principais ofertas, que são as nossas orações. E nós podemos entregar tais ofertas ao Senhor de tal modo que o Senhor se torne favorável para com a terra e esta praga venha a cessar sobre o Brasil. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude nesses dias a termos um coração pronto a ofertar. Pai, o Senhor percebe a dor que está sobre a nossa nação, a tristeza que invade tantos lares. E, Senhor, quando há um rasgo de esperança, a gente percebe que essa esperança está mal encaminhada. Muitas vezes está se esperando no homem, e muitos estão esperando na ciência. Há muita fé na ciência, mas a Tua palavra aqui nos lembra que a nossa fé deve estar voltada inteiramente para o Senhor, porque é do Senhor é que procedem as saídas da vida. É o Senhor quem dá sabedoria e inteligência aos homens. Então, Pai querido, nesse momento que nós estamos separando na celebração desse dia, para dedicarmos e consagrarmos dízimos e ofertas, move os nossos corações, para entregarmos sacrifícios ao Senhor, holocaustos, incenso suave, que suba a Tua presença, que são as nossas orações, que a gente possa entregar ao Senhor, não a sobra do nosso tempo diário, mas entregar a nossa vida, Senhor. Não entregar, Senhor, um apêndice do dia, mas entregarmos o melhor do dia, em oferta ao Senhor, para que o Senhor veja a oferta como o Senhor viu a de Davi, veja a dos Teus filhos no Brasil, e o Senhor faça cessar esta praga, e trazer restauração sobre nós. Visita cada casa, Senhor, onde o desemprego também bateu, a necessidade financeira, de alimentação. Meu Deus, sê misericordioso para com a nossa nação. Meu Deus, que cada mãe nesse dia possa ter o pão para repartir com os seus filhos. Abençoa cada mamãe, abençoa cada filho, Senhor. Sê misericordioso e livra a nossa nação deste grande mal, como o Senhor fez ali em Israel, faz também no Brasil. O Senhor busca de nós obediência. Se nós obedecermos, se o Teu povo, se formos obedientes,
a terra toda será abençoada. Que seja assim para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode fazer também a sua oferta online, entregar o seu dízimo. Graças a Deus pela sua fidelidade e pela sua generosidade. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém. Ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo precioso, Pai. Te agradecemos, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, por toda
por todo o suprimento que o Senhor tem dado ao teu povo, Senhor, pelas doações, Senhor, de alimentos, por toda a mobilização que o Senhor tem feito, Pai, em cada lar, Senhor. Muito obrigada, Pai. Te louvamos, Pai, e te agradecemos pela palavra que o Senhor vai trazer através do teu servo, pastor Davi, Pai. Que o Senhor o use poderosamente para falar aos nossos corações. Que o Senhor tome cada mente, Pai, cada coração cativos, ó Deus, a tua presença, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em um dia tão especial como este, eu quero felicitar todas as mamães, não só da nossa congregação, como todas que estão nos vendo neste momento, nesta celebração. Então, um feliz todo dia das mães, para cada mamãe que está aí do outro lado. E eu gostaria de, nesta manhã, poder ler um texto com todos os irmãos, e gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia, e assim como o pastor Pedro gosta muito de dizer, se você tem uma Bíblia de papel, pegue aí e nos acompanhe nessa leitura, Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 25. Provérbios 31, a partir do versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aleluia. Vamos orar nesta hora, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua inerrante palavra, e que nesta manhã ela alcance os corações e ela possa ministrar de maneira especial a vida não só das mães, mas também de cada filho, Senhor. Muito obrigado por este rico privilégio, em nome de Jesus. E você ainda pode ter este tempo de oração aí na sua casa, e eu queria apenas sugerir para esse tempo dois motivos de oração. Primeiro é para aquelas mães enlutadas, mães que perderam seus filhos, e também para os filhos enlutados que perderam as suas mães. E ainda para aquelas que receberam seus filhos, que estavam fora do país em um tempo tão complicado e tão difícil como este que nós estamos vivendo. A nossa casa é um exemplo. Nosso filho estava na Europa e ele estava com dificuldade para retornar. Mas o Senhor abriu as portas, assim como fez também com Rafa e Josiane, que já está no nosso meio. E nós nos alegramos no Senhor por isso. Então, vamos orar.
Amados, dentro de um contexto de família bem estabelecida, a mulher ela pode desempenhar com êxito qualquer função no seio familiar. Obviamente ficaria um pouco difícil dela ser tudo isso que esse texto aqui está dizendo em um só dia. Ser mãe realmente é uma dádiva de Deus, mas o seu nível de responsabilidade é muito grande. Além de gerar por 9 meses, além de educar, além de criar, além de proteger, além de ensinar, elas merecem ser honradas e respeitadas. Muitas mães tiveram seus nomes relatados nas Escrituras. E a maneira como lidaram com a maternidade diante de Deus tem muito a nos ensinar nesses dias. Há algum tempo atrás, um filme intitulado Metanoia, Mães de Joelhos, Filhos de Pé, foi exibido. E retratava a história de um filho que enveredou pelos mundos das drogas e a sua mamãe fazia de tudo para que ele saísse de lá, saísse dessa situação. Este filme, muitas mães ali se identificaram com esse filme por causa da realidade as quais elas estavam vivendo. Nós sabemos que tem muitas mães que têm dobrado os seus joelhos diante de Deus pela conversão dos seus filhos. Nós vemos na história, por exemplo, a mãe de Agostinho, ela orou 30 anos pela conversão do seu filho. E nós sabemos que, inclusive, na nossa congregação, nós temos mães que até hoje dobram os seus joelhos orando pela conversão dos seus filhos. E aqui também, irmãos, nós podemos perceber algo muito interessante dentro desse contexto, porque num tempo em que os valores familiares têm sido distorcidos, um alvo tem sido estabelecido, que são os nossos filhos. E o entretenimento e as distrações têm feito com que os nossos filhos sejam alvos para serem afastados de Deus. E para você, mamãe, que tem essa revelação de Deus, de quando você dobra o joelho em favor dos seus filhos, o mundo espiritual se move para conduzi-los a desfrutar da graça abundante e da vida abundante que o Senhor Jesus pode dar. A sua oração e a sua intercessão em favor dos seus filhos nunca deve cessar. Em favor dos nossos filhos, como disse o pastor Carlinhos no nosso retiro da família. Mas à luz de tudo isso aqui, amados irmãos e queridas irmãs, eu queria compartilhar com o tempo que está diante de nós, não sobre mães de joelhos e filhos de pé, mas sobre mães de joelhos e filhos também. E eu queria começar porque muitas dessas mães colocaram seus filhos aqui diante de Deus para que o plano do Senhor se cumprisse na vida delas. E eu queria começar falando sobre uma mamãe que está lá no livro de Números, capítulo 26, versículo 59. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu no Egito. Teve ela, de Arão, a Arão e a Moisés, e a Miriam, irmã deles. Joquebede tem o seu significado. Javé é glória, a mãe de Moisés. Nós não sabemos muito sobre Joquebede. Sabemos que ela é descendente de Levi. Pouca coisa se fala, mas o pouco que se fala aqui já é o suficiente para percebermos o tamanho do seu amor pelo seu filho. Então, ela era casada com seu sobrinho, Arão. Provavelmente, ainda nesta época, era permitido o relacionamento entre parentes. E talvez
essas restrições não existiam ainda antes da lei mosaica, né? Então eles, como parentes, parentes mais próximos poderiam ter se relacionado. Todos nós conhecemos essa história. Quando o decreto do faraó era que matasse todo o hebreu nascido homem, e aquela mamãe gerou aquele filho e o guardou por 3 meses, e quando não mais podia fazê-lo, ela o coloca num cesto. Mas certamente aquela mãe orou ao Senhor, entregando o seu filho ao Senhor para que o Senhor cuidasse dele. Mas qual mãe verdadeira ficaria confortável ao ver o seu filho assassinado ou o seu filho sendo levado? Em dias como esses, os quais nós estamos vivendo, onde nós vemos mães deixando seus filhos nos lixos, nos lixões, e muitas até assassinando os seus filhos, nós devemos, como pais, especialmente as mamães, se debruçarem aqui nessa atitude de Joquebede como mãe, que revela um exemplo de fé e de coragem, confiando na soberania de Deus, confiando em um Deus de milagres, um Deus supridor. Certamente essa fé e as suas orações colocaram o seu filho, Moisés, colocaram de pé, para que muitos anos depois, ele, pelo que aprendeu com seus pais, prostrado, pudesse, diante de Deus, suplicar em favor do seu povo. Que algo tremendo é o ensinamento de uma mãe, é o amor de uma mãe. Que algo tremendo é a gente perceber o quanto uma mãe verdadeira está disposta a lutar pela vida do seu filho ou dos seus filhos, assim como aquela mamãe daquele filme que fazia de tudo para resgatar aquele filho que estava perdido. Nós temos nessa nossa curta caminhada visto algumas situações, vivido algumas experiências de mães com seus filhos. E eu fico aqui pensando como as mamães hoje estão vivendo esses dias, porque elas saíam para trabalhar, a sua secretária do lar estava cuidando da casa, os filhos estavam na escola, ela voltava para almoçar, muitas que trabalham apenas um período, e passava na escola e pegava seus filhos. Mas hoje, nesse tempo de quarentena, as mães estão dentro de casa e os filhos também, porque não tem aula. E eu fiquei pensando no outro dia, assim, se um filho só for serelepe, do jeito que eu era quando eu era menino, pensa uma mãe que tem 3, 4, e numa quarentena ainda. Esse povinho todo dentro de casa. Então, irmãos, nós podemos perceber o quanto o amor de uma mãe tem que ser duplicado, triplicado, quadruplicado para lidar com situações como esta. E é uma situação na qual ela precisa apenas estar presente para suprir as necessidades, e não assustada para que o seu filho não seja aplacado com a morte de um tirano. E aqui nós podemos ter esse primeiro exemplo de mãe que ama o seu filho, Joquebede, mãe de Moisés. E quão precioso é quando os filhos recebem os ensinamentos, o cuidado dos seus pais, da sua mamãe, e lá adiante ele pode colocar em prática esses ensinamentos. Ontem, nós estávamos no nosso estudo essa semana da Igreja Caseira, e eu falava de uma situação, compartilhava a situação do nosso filho Ramon. E eu dizia que eu fui a um lugar onde ele ensaiava e dançava, e quando eu cheguei lá, umas meninas assim muito alvoroçadas, me chamando de sogrinho, isso alguns anos atrás, e eu brincando disse assim: em que lugar da fila você está? Porque a concorrência é muito grande. E ela falou assim para mim: olha, seu filho dança muito. E eu disse para essa moça, eu digo: olha, se ele dança e glorifica a Deus, então realmente ele dança muito. Mas se ele dança e não glorifica a Deus, então ele não dança nada.
A alma olhou para ele e falou: gente, este é meu pai. Então são ensinamentos os quais nós damos para que os nossos filhos não se percam diante do que o mundo tem oferecido. Louvado seja o nome do Senhor. A outra mamãe nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 1, 19 a 28. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Irmãos, que coisa tremenda esta mamãe, porque quem era Ana? Ana era uma mulher estéril e passou a ser depois a mãe dos maiores juízes que Israel já teve, que foi Samuel. Ela orou, chamando à existência aquilo que não existia, um filho, e ainda consagrou ao Senhor aquilo que ainda não existia. A sua oração era uma oração de alma amargurada, mas cheia de fé e esperança. Parece algo contraditório. Mas essa mãe fez um voto ao Senhor e cumpriu o voto que fez. Essa mamãe era incapaz de conceber filhos, mas foi capaz de ofertá-lo, mesmo sem ainda tê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, uma mulher sem filhos era tida como uma fracassada. Uma mulher estéril, ela trazia sérios embaraços para o seu esposo, para o seu marido. E para fazer o que prometeu, Ana abriu mão do que mais ela queria, seu filho. E ali ela apresentou a Eli para servir na casa do Senhor. Alguns estudiosos falam que Samuel foi apresentado, foi desmamado com 3 anos de idade. E ali ele é entregue ao sacerdote para estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Amados irmãos, ao apresentar esse único filho ao Senhor, esta mamãe oferecia a sua vida inteira e sua herança ao Senhor Deus. Antes, quando aquela mulher certamente prostrada orava, certamente ela balbuciava palavras e ali era observada pelo sacerdote Eli. Este mesmo sacerdote fez um juízo de valor, ele a julgou. Ele disse que ela estava embriagada. Mas aquela mulher fazia uma oração com uma alma amargurada, porque ela é estéril. Ela queria dar à luz. E nós temos, irmãos, na nossa própria congregação,
irmãos que já passaram, irmãos que hoje estão conosco, que viveram a experiência do milagre de não poderem conceber e hoje ser mãe de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele faz da estéril mãe de filhos. E assim foi com Ana. Mas o Eli, parece que ele cai em si, ele libera uma palavra para Ana. Ainda no texto de 1 Samuel 1,17, ele diz: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Ou seja, no momento aquela mulher é julgada, mas no outro ela recebe uma palavra de vitória. Ela recebe uma palavra de esperança, dizendo: olha, vai em paz. O Deus de Israel vai conceder aquilo que você está pedindo. Mas algo que chama a atenção, amados irmãos, é que Ana era esposa de Elcana, que também tinha como esposa Penina. Ana estéril e Penina mãe de filhos. E certamente Penina devia caçoar muito de Ana. E Ana ali percebe o amor de Elcana, porque ele se dedica a ela a despeito de qualquer desrespeito da sociedade pelo fato dela ser estéril. Mas o que é que eu aprendo aqui com essa mãe? O que é que eu aprendo com Ana? Eu aprendo que é preciso ser uma mãe fervente em oração, em adoração e efetiva em oração. Porque à medida que aquela mãe prostrada estava, ela adorava ao Senhor e ao tempo que suplicava ao Senhor que lhe desse um filho. Que lições eu posso aprender ainda aqui, diante desta situação? Deus, Ele ouve e responde às orações. Nossos filhos são presentes de Deus. E Deus, de um Deus que se preocupa com o aflito e com o oprimido. Mas a oração de Ana, ela aqui mostra-nos que tudo que nós recebemos é do Senhor. E Ele é como estivesse nos emprestando para que nós possamos administrar. E Ana vem e cumpre a sua promessa ao dedicar o seu filho Samuel à obra de Deus. Essa mamãe, ela descobriu algo maravilhoso, que a maior alegria em uma mãe ter uma criança é devolvê-la para Deus. Ana saiu da esterilidade e entrou na maternidade, entrou para a maternidade, preparada para fazer o que todas as mães devem fazer: liberar os seus filhos. E eu pensando sobre isso, há muitos anos atrás, quando recebíamos visitas de missionários que vinham dar os seus testemunhos, e eles falavam para a igreja amar missões, e eles chamavam jovens à frente, aqueles que tinham desejo de estar no campo missionário, e a gente via muitas mães dizendo: não, meu filho tem um chamado missionário, mas não liberavam os seus filhos para a obra missionária. E eu fiquei pensando nesses dias, quando da primeira vez que o nosso filho ele estava na China, antes desse processo, dessa pandemia toda ser disseminada pelo mundo, e eu me lembrei que eu disse algo a ele que eu nunca tinha dito, e foi o único momento que eu encontrei para dizer isso para ele, foi me despedindo dele no aeroporto. Eu disse para ele assim: meu filho, não negocie a sua fé. Você vai para um país muito difícil do evangelho ser pregado, num país onde os cristãos são perseguidos e mortos, mas seja a luz, ainda que isso custe a sua própria vida. Depois que eu abracei, ele se despediu, e eu fiquei, meu Deus, eu disse isso para ele. Então eu, como pai, disse isso para ele. Imagine se fosse a mãe dele dizendo isso para ele. Certamente estaria
muito desesperado. Mamães, liberem os seus filhos para a obra de Deus. Assim como Ana fez um voto e cumpriu esse voto. Assim como Ana se comprometeu com Deus sem mesmo ter um filho. Mas ela disse que quando tivesse, entregaria ao Senhor por todos os dias. Eu sei que você ama muito os seus filhos. Eu sei que você tem muito apego aos seus filhos. Mas liberem os seus filhos para ser luz neste mundo perverso, diante de uma geração perversa e corrompida, para que a luz deles resplandeça no meio das trevas. E por fim, aqui, nós temos uma terceira mamãe. E nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26 em diante. No 6º mês, veio o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. A graça de Deus, ela é um favor imerecido. E a sua ação independe se nós somos dignos ou não de recebê-la. E foi por intermédio dessa graça maravilhosa que Maria foi favorecida e não cheia de graça. Foi escolhida para tornar-se mãe de Jesus. Era uma mulher pobre, jovem. Ela tinha todas as características aqui para que não parecesse uma mulher em condições de fazer algo para Deus. Era como se fosse uma mulher inapta aos olhos das pessoas daquela época. Mas o Senhor escolheu para uma das mais importantes missões que exigia uma obediência jamais solicitada: ser a mãe do Salvador. Aqui eu aprendo um pouco com essa atitude de Maria. E talvez muitos daquela sociedade, assim como as de hoje, devam discernir isso. Não podemos limitar as escolhas de Deus. Devemos continuar confiando no Senhor. Mamãe, confie no Senhor. Talvez você se sinta a menor das menores na casa de seu pai. Talvez você se sinta aquela mamãe dentro da congregação mais tímida, mais acanhada. Eu quero dizer para você nesse dia tão especial que assim como Deus usou a vida daquela jovem virgem, Ele pode também usar a sua vida. Receba isso em nome de Jesus. E eu pensando ainda sobre isto, é como nós começamos a ler as Escrituras, elas saltam aos nossos olhos e às vezes nós, como bem disse o pastor Sóstenes Mendes há uns anos atrás, nós vamos criando cenários daquilo que nós vamos lendo e vamos percebendo. Então eu pude ver aquela mãe de joelhos orando porque sabia qual era a missão do seu filho. Mas um pouquinho mais adiante, anos adiante, nós vemos o filho de joelho orando e pedindo ao pai para que passasse aquele cálice adiante. E um pouco mais, agora de pé, diante daquilo que ele sabia que iria lhe acontecer, ele disse:
E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. João 12, 32, 33. Uma mãe de joelho, depois um filho de joelho, e depois um filho que disse quando fosse levantado, atrairia muitos para si. Bendito seja o Senhor, que tem esta capacidade e este poder de se fazer homem, habitar no nosso meio e realizar obras tremendas na vida das pessoas e na vida de tantas mamães, assim como realizou na vida daquela mamãe que chorava por ter perdido seu filho, aquela viúva de Naum. Mas aqui ainda podemos ver a posição de Maria dentro desse contexto. Ela foi a única pessoa que presenciou, portanto, o nascimento quanto a morte de Jesus. Esta mamãe, ela teve o privilégio de vê-lo nascer, de tê-lo como seu filho, mas também de vê-lo morrer como o seu Salvador. O privilégio de Maria ser a mãe do Salvador garantia para ela grande sofrimento. Ela o veria rejeitado, maltratado, vilipendiado e crucificado pelas pessoas que ele veio salvar. E que lições nesta manhã tão especial eu ainda aprendo aqui com essa mamãe. Os melhores servos de Deus são pessoas comuns que colocam-se prontamente à disposição dele. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1, 38. A favorecida disse: eis aqui a sua serva, ou a serva do Senhor. Ela era serva, como você, mamãe, que está nos ouvindo neste dia tão especial. Então o Senhor, Ele pega e Ele usa e Ele escolhe pessoas comuns. Nazaré é dita como cidade, mas naquela época era vista mais como uma espécie de vilarejo, e alguns estudiosos dizem que Nazaré não tinha mais do que 900 metros de largura. Era um vilarejo ali, naquele lugar, e foi justamente ali que o anjo visitou Maria. Os planos de Deus, eles envolvem acontecimentos extraordinários na vida de pessoas comuns, assim como foi na vida de Joquebede, assim como foi na vida de Ana, e assim como foi na vida de Maria, e assim como tem sido na sua vida. Só você sabe as lutas as quais você enfrentou e enfrenta para ser a mãe que você tem conseguido ser até aqui, mesmo em meio a essa crise, a essa pandemia. E o caráter de uma pessoa é revelado por suas respostas a situações e acontecimentos inesperados. Deus é bom. E nós nos alegramos no Senhor, porque a palavra do Senhor está escrita para nós. E ela faz toda a diferença, ela transforma a nossa vida. E neste dia, mamãe, você que hoje chora pela morte do seu filho, e filho que chora hoje a morte da sua mamãe, saiba que o Senhor tem planos de vida, planos de paz e não de mal. Que o Senhor tem a salvação para aqueles que o buscam. E neste dia, eu queria convidar a você, que não estão podendo nem sequer abraçar as suas mamães. Muitos hoje irão levar
aquele alimento gostoso e da varanda vão dar um tchau e vão dar um beijo e vão entregar na portaria para que aquele alimento chegue para sua mamãe. Eu gostaria de encorajar você, filho, que mora com a sua mãe. Zele pela saúde dela, zele pela vida dela. Ame a sua mãe, cuide dela. Porque tem muitos filhos que não podem fazer isso. Mas você que está em casa com a sua mamãe, você pode fazer isso. Seja um instrumento de bênção na vida da sua mãe. Seja um agente de transformação na vida da sua mãe. Isso transcende, isso vai além de levar uma travessa com aquela bacalhoada, não é verdade? Aquela lasanha. Isso transcende, vai além disso. Isso demonstra o amor de Deus através da sua vida. E assim como Maria foi favorecida, nós estamos sendo favorecidos, agraciados pelo Senhor neste dia bendito. E que a sua família, nesta manhã, possa ser uma família que esteja debaixo da graça. Uma família que seja instrumento de Deus na vida de outras famílias. E eu quero convidar a você a cantar esta realidade, a expressar o seu louvor a Deus, dizendo: a minha família está debaixo da graça. A minha família é favorecida pelo Senhor. E ainda que as intempéries da vida, e ainda que as circunstâncias da vida, elas venham sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha mãe, todavia, como disse Abacuque, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Que o Senhor abençoe cada mamãe nesta hora. Vamos louvar ao Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim
graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, nós nos alegramos nesta manhã bendita que o Senhor tem nos concedido. Queremos render graças ao Senhor, render louvores ao Teu nome, Pai, nesta manhã, e poder expressar a alegria do nosso coração, de termos sido gerados, Senhor, do ventre de uma mulher, de ter as nossas mamães, Senhor, como um bem precioso para cada um de nós. Quantos filhos nesta manhã têm o privilégio de abraçarem e de beijarem as suas mamães? Outros não têm, como é o meu caso. A minha mamãe já está no Senhor. Mas eu me alegro, Pai, porque eu vejo tantas mães, tantas mamães, felizes com seus filhos, sendo ricamente abençoadas pelo Senhor e podendo tornar-se mães verdadeiras, mães que amam, que cuidam, que ensinam os seus filhos. Pai, neste mês, o mês de maio, o mês das mães, mas também o mês da família, nós queremos rogar ao Senhor uma bênção especial sobre a vida das famílias, Senhor. Nós vemos tantas realidades acontecendo nesses dias, ao ligarmos a TV, famílias padecendo, famílias passando por lutas, por grandes dificuldades, Senhor. Mas vemos também outras famílias sendo instrumento para abençoar essas famílias aflitas, Pai, que estão espalhadas por toda a cidade, por todo o estado, por toda a nação. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor, com a mão forte, uma mão de poder, o Senhor, Pai, extermine do nosso meio esta pandemia que tem trazido tristeza ao coração de todas as famílias. E pedimos ao Senhor que esta graça, esta maravilhosa graça, superabunde, Senhor, em cada casa, em cada lar, porque o meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter aprendido com minha mãe como ser um bom filho. Muito obrigado, Senhor, pelas mães que têm ensinado aos seus filhos serem bons filhos, para que não só elas estejam de joelho, mas também os filhos estejam de joelho. Porque quando mães estão de joelhos, filhos estão de joelho, a nação está de pé. A igreja se torna forte, Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu quero abençoar cada mamãe neste dia especial e em todos os dias desse ano, declarando a bênção do Senhor, que enriquece e não é acrescentada de dores, e toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus sobre a sua vida, mamãe, nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, mamães lindas da nossa congregação e todas que em todo o mundo pode nos ouvir. Receba o nosso carinho,
o nosso amor. E para a minha irmã, que é mãe, um grande beijo, Josinéia, no seu coração. Deus abençoe.